que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmina, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 11. Estamos aqui em mais um vídeo do canal Escudo da Verdade. Você é nosso convidado especial para acompanhar conosco. O tema hoje será sobre as 7 igrejas do Apocalipse, também conhecida como as 7 igrejas da Ásia Menor. Muitos teólogos são da opinião que essas igrejas sequer existiram de verdade, mas nós acreditamos na literalidade do texto e que essas igrejas de fato existiram e que cartas chegaram até cada uma delas. Quando olhamos para o contexto profético, podemos perceber que essas igrejas não foram escolhidas simplesmente aleatoriamente ou até mesmo por aquilo que aconteceu no seio de cada igreja. É claro que esse foi um dos motivos. Cada igreja tinha um aspecto e por isso Cristo as escolheu para endereçar essas cartas. Mas também quando olhamos o mapa geográfico, ao sair da ilha de Patmos, no mar Egeu, e caminhar em direção a Éfeso, o viajante carteiro que levava essas cartas, ele poderia fazer uma rota circular ao começar por Éfeso e terminar na igreja de Laodiceia, podendo assim entregar cronologicamente cada carta a cada uma dessas igrejas. Mas nós acreditamos que além disso, além dessa rota geográfica e além das coisas que aconteceram no seio da igreja, tem o elemento profético. Nós queremos que essas cartas, além de serem literais, elas representam de forma profética o tempo da Igreja de Cristo no planeta Terra. Sim, o reformador suíço João Calvino, ele disse que algumas passagens têm o que podemos chamar de além do bíblico literal, ou seja, além da parte literal que a Escritura diz, tem uma aplicação profética que pode ser aplicada. E aqui cabe muito bem essas cartas a cada igreja, começando em Éfeso e terminando em Laodiceia, ela tem um teor profético. Como podemos perceber, a primeira igreja, a igreja do primeiro amor, a igreja apostólica, ela é representada pela igreja de Éfeso, mas ela acabou perdendo o primeiro amor, ao qual Cristo disse: tenho porém contra ti que deixaste teu primeiro amor. E a última igreja, representada pela igreja de Laodiceia, é aquela igreja que se diz rica, mas que na verdade é pobre e é obesa pela prosperidade, como é a igreja atual. Então nós vamos tentar analisar isso aqui, um pouco dessa história na igreja. Venha comigo. Primeira, igreja de Éfeso. Essa igreja é representada na história como a igreja apostólica, a igreja que logo então perdeu o primeiro amor. O seu período ele vai do ano 30 até o ano 100 depois de Cristo. Então nós podemos perceber que ali, já no início, aquela igreja que começou muito bem, a qual é dito que todo dia se reunia no templo, que perseverava em oração e cada dia acrescentava o Senhor às almas que ia se salvar. Esta mesma igreja, o apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, havia profetizado que depois da sua partida subiria homens perversos, lobos devoradores que não poupariam o rebanho. Foi exatamente o que começou a acontecer. Falsos profetas começaram a se instalar dentro da igreja e uma heresia a brotar chamada Nicolaítas. E é bastante polêmico essa questão de quem são os Nicolaítas dentro da igreja de Éfeso. Alguns acreditam que esse grupo Nicolaítas herda o seu nome do diácono Nicolau, aquele que uma vez foi separado juntamente com os 7 diáconos em Atos capítulo de número 6. Então alguns dizem que esse Nicolau acabou ensinando prostituição a outros e assim criando essa seita. Uma segunda opinião seria que essa seita Nicolaítas seriam, na verdade, homens que agora queriam exercer o poder sobre o povo, porque a palavra Nicolaítas é a junção de duas palavras gregas. A primeira se chama Nico, que significa vitória, e a segunda Laitas, que significa leigos. Então seria vitória sobre os leigos. Então esses Nicolaítas seriam aqueles que exerceriam poder sobre os leigos. E foi o que exatamente começou a acontecer logo nos primórdios da igreja. A igreja começou a deixar a autoridade da Escritura para afirmar uma autoridade sobre a tradição. Por isso que nós queremos que essa segunda opinião seja a mais viável. Esse é o caminho que a igreja começou a traçar, estabelecendo assim uma sucessão apostólica, deixando a verdade da palavra de Deus e começando a incorporar a tradição no seu seio em detrimento da verdade. O que é importante notar é que Jesus, para cada igreja, ele se apresenta de uma maneira que se relaciona com os acontecimentos dentro da igreja. Então, a igreja de Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 estrelas na sua mão e anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, ele tem os 7
mensageiros nas suas mãos, e ele conhece a situação da igreja. Ele é aquele que anda no meio da igreja, que conhece a mente e os corações. Por isso que ele diz: se vocês não se arrependerem, eu removerei o seu castiçal, ou o seu candelabro. Ou seja, ele tiraria o direito da igreja de Éfeso de ser igreja. Um grande pregador chamado David Wicks, ele diz que nós podemos observar 7 elogios à igreja de Éfeso. 1. Eles trabalhavam duro. 2. Eles eram perseverantes. 3. Eles não suportavam os maus. 4. Eles tiveram discernimento. 5. Eles honraram o nome de Deus. 6. Eles não se cansaram. E 7. Eles odiavam as obras dos nicolaítas, a qual Jesus também as odiava. Mas Jesus tinha uma coisa contra esta igreja. Tinha contra ela que havia abandonado o seu primeiro amor. A igreja fazia tudo correto, a igreja fazia tudo certo, a igreja tinha ortodoxia. Mas Jesus está dizendo à igreja de Éfeso: para nada presta uma ortodoxia morta. Eles precisavam fazer todas aquelas coisas, mas precisavam fazer com amor em seus corações. Segunda igreja, igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, o seu nome significa mirra. E sempre na Escritura Sagrada, a mirra está atrelada ao velório, ou seja, ao preparamento do defunto para o sepultamento. Nós podemos ver isso na história da mulher pecadora, que ela chega em Jesus com um vaso de alabastro para derramar sobre o seu corpo, preparando assim Jesus para a sua morte e para o seu sepultamento futuro. Por isso, a igreja de Esmirna é a igreja dos mártires, e Jesus se apresenta a esta igreja como aquele que foi morto, mas eis que está vivo, vivo pelos séculos dos séculos, aquele que vence a morte, levando assim uma mensagem de encorajamento para esta igreja. Como Esmirna é uma igreja de mártires, não há repreensão para esta igreja. Esta igreja ela está representada no período que vai do ano 100 depois de Cristo por volta do ano 300. Então nós vemos nessa igreja homens como Policarpo, que ao morrer ele diz uma gloriosa frase, encontra-se até neste livro aqui, Documentos da Igreja Cristã, uma obra que eu indico. Policarpo diz: 86 anos tenho servido ao meu Senhor e ele não me fez nada de errado. Como eu poderia negar o Senhor que me salvou? Disse Policarpo antes de ser queimado na fogueira. Nós também podemos falar de mártires como Inácio de Antioquia, que até mesmo pediu para as igrejas não intervir junto a Roma para que a sua morte fosse impedida. Inácio de Antioquia morreu no Coliseu e ele disse que estava preparado para ser triturado como um trigo na boca dos leões por amor de Jesus Cristo. Nós também podemos falar de Tertuliano, que também viveu essa época. Tertuliano é um campeão da ortodoxia e ele defendeu muitas e boas doutrinas na igreja. O que é curioso é que no final da sua vida ele se juntou a um grupo dissidente da igreja chamado montanista, né? Aquele que era campeão da ortodoxia, da doutrina correta, agora se junta a pessoas que eram acusadas de heresia, grupo este que acreditava nos dons e na manifestação, uma coisa que agora a igreja estabelecida estava deixando de crer. Isso mostra que algumas coisas não estavam certas no seio da igreja. Igreja esta que agora seria representada pela Igreja Católica Apostólica Romana, e muitas outras heresias e problemas surgiriam a partir desse momento. Mas o que mostra a igreja de Esmirna é que eles eram uma igreja de mártires. É por isso que Jesus falou: ao que vencer, de maneira nenhuma provará o dano da segunda morte. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês, ainda que morram fisicamente, vocês terão uma vida eterna e vocês jamais morrerão. Essa era a promessa para aqueles fiéis mártires que entregaram a sua vida por Cristo. A igreja de Pérgamo está representada na linha profética, um período que vai de 313 a 538. A igreja de Pérgamo é aquela que Jesus se apresenta como aquele que tem afiada espada de 2 gumes, indicando que a situação da igreja não era muito boa, e se eles não se arrependerem, Cristo ia batalhar com a espada da sua boca contra eles. Havia dentro da igreja a doutrina agora já estabelecida dos nicolaítas, e mais do que as doutrinas dos nicolaítas, havia agora também a doutrina de Balaão, ou seja, aquele que ensinou Balaque a colocar tropeço diante dos filhos de Israel. A prostituição já estava dentro do seio da igreja, mas havia ali algumas pessoas fiéis que estavam dispostas a morrer pelo nome de Jesus. Por isso que Jesus falou que eles habitam onde está o trono de Satanás. Curiosamente, na cidade de Pérgamo havia um trono erigido a Zeus, o deus grego, e este trono foi levado pelos alemães para a Alemanha nazista. E bizarro é que algumas pessoas dizem até mesmo que Hitler costumava ir periodicamente a fazer meditação no trono, que havia sido tirado da cidade de Pérgamo e posto na Alemanha nazista. Bizarro, não? Quarta igreja, Tiatira.
A igreja de Tiatira é representada pelo período que vai 538 a 1537, mais ou menos. A igreja de Tiatira, Cristo, ele diz, aquele que tem olhos como chama de fogo, pés como latões reluzentes. Não é à toa que aquele que conhece todas as coisas é aquele que tem autoridade para julgar. O que Jesus tinha contra a igreja é porque ela tolerava Jezabel, mulher que se dizia profetisa e não era, mas mentia e enganava os servos de Deus. Na verdade, mulher que levava os crentes a se prostituírem na igreja. E não é à toa que o espírito da prostituição pairava sobre a era desta igreja. Na era medieval, a igreja estava tomada pela prostituição. O historiador Jeová Mendes escreveu um livro chamado 30 Papas que envergonharam a humanidade, na sua grande maioria dentro desse período da história, na era medieval. Lutero, quando ele vai em 1510 fazer uma visita a Roma, ele fica completamente indignado e ele diz: Roma é um esgoto a céu aberto, Roma ela fede. E isso Lutero dizia por causa da imoralidade. Lutero dizia, até o clero ele é imoral. Quinta igreja, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes ela está num período profético que vai de 1517 a 1700 mais ou menos. Deus diz, tem fama de que vive, mas está morto. Mas ele também diz que tem alguns na igreja de Sardes que não contaminaram as suas vestes e com eles andarão de branco. Martin Lloyd-Jones faz uma comparação muito interessante em seu livro sobre avivamento, em que a igreja dos irmãos Wesley ela era muito mais parecida com a igreja primitiva do que a própria igreja dos puritanos, devido à sua formalidade. Havia mais semelhança com a igreja primitiva do que a igreja dos puritanos, porque ainda havia, de uma maneira geral, na igreja cristã, muito formalismo. Mas os próprios puritanos tentaram trazer reformas sobre a igreja e os reformadores e assim preparar o caminho para que a igreja pudesse fazer missões. E foi isso que de fato aconteceu. Eles prepararam o caminho para uma nova era de evangelismo e missão que surgiria. A Filadélfia representa a igreja que vai do período de 1700 a 1844, mais ou menos. Essa é a igreja a qual Cristo diz: diante de ti eu pus uma porta aberta, tem de pouca força, mas não negaste o meu nome. Cristo pôs diante da igreja de Filadélfia, na história da igreja, nesse tempo profético, a porta das missões aberta. Sim, Filadélfia é a igreja das missões. Filadélfia é a igreja dos avivamentos. Podemos citar homens como George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards. Todos esses homens promoveram o grande despertamento na América do Norte, na Inglaterra. E não apenas isso, a igreja se importou verdadeiramente com missões. David Brainerd aos índios americanos, Hudson Taylor foi até os chineses, William Carey foi até a Índia e a Dona Hudson a Birmânia. E as sociedades bíblicas de missões surgiram aos montes nessa época, tomadas as sociedades bíblia, onde literatura bíblica era produzida e Bíblia era traduzida. E assim Deus fez dessa igreja uma igreja modelo de missões, de avivamento. E veja, Deus não tem contra esta igreja repreensão. Deus não tem nenhuma palavra de repreensão, apenas diz que tem pouca força, mas não nega o seu nome. E Deus diz, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da aflição que há de vir para aqueles que habitam sobre a face da terra. Apocalipse capítulo número 3, versículo 10. Sétima e última igreja. Ela representa o período profético que vai mais ou menos de 1800, 1844 até a volta do Senhor Jesus. A igreja de Laodiceia, a igreja que estava estabelecida em uma rica cidade antiga, mas a igreja que Jesus diz, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, versículo 15 e 16. A igreja moderna tornou-se obesa pela prosperidade. A teologia da prosperidade ela ganha espaço e locais até em igrejas pentecostais tradicionais, até em igrejas tradicionais. E a igreja agora se tornou um lugar onde as pessoas vão mostrar o seu status, mostrar a sua pompa, mostrar a sua riqueza. A igreja possui tudo. A igreja possui templos enormes próprios de mármore. A igreja possui ar-condicionado, equipamento de som de última geração, possui equipamento de filmagem. É uma igreja rica e abastarda. Porém, Jesus dizendo à igreja de Laodiceia, rico sou e estou enriquecido, e nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, 17.
Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta é a última e derradeira igreja. E Jesus chama esta igreja ao arrependimento. Por quê? Porque ele diz: o tempo está próximo. Não há mais tempo depois da igreja de Laodiceia. Depois do capítulo de número 3 de Apocalipse, João falou: depois dessas coisas eu vi, ele é tomado ao céu, e ele chega no céu e lá já está a igreja. Ou seja, aqui no período de Laodiceia, a igreja será arrebatada. E eu lhe faço uma pergunta: você está preparado para o arrebatamento da igreja? Da mesma forma que as 7 igrejas da Ásia Menor representam período na história da igreja, ela também representa individualmente a nossa vida. Nós nos enquadramos em algum perfil dessa igreja, ou em mais de um. Qual tipo de crente você é? Você é daquele que deixou o seu primeiro amor? Você é daquele que tolera os nicolaítas? Você é daquele tipo que tolera o espírito de Jezabel? Talvez no seu lar, na sua casa. Você é aquele que tem fama de que vive, mas está morto? Talvez você está sendo fiel, tem pouca força, mas não negaste o nome de Jesus. Por isso a Bíblia diz que ele vai te livrar da ira que há de vir para provar os que habitam na terra. Mas aos demais precisam se arrepender para que não sejam provados com esta grande ira. Ele diz: venho sem demora. Eu te espero no próximo vídeo do canal, que será Sinais da Volta de Jesus. Até breve.